Eu também os amo muito. Muito ponto de exclamação e beijando a face da mãe, apesar da fraqueza que está sentindo, ele continua expondo seu sentimento, mas, por favor, acreditem em mim. Vocês não vão me perder. Eu continuarei vivo, à espera de vocês dois, em um outro plano de vida. Este amor tão forte que nos une jamais desaparecerá, pelo contrário, nos unirá por toda a eternidade. O esforço ocasionado com a ida da sessão e a longa conversa foi demasiado para o jovem, que se mostrava agora extenuado. Percebendo isso, a mãe o aconselha a dormir. Sentando na cama ao seu lado, ela faz um apelo a São Francisco de Assis, pedindo ajuda dos médicos de sua falange. Em seguida surge uma entidade médica que, impondo as mãos sobre a cabeça da mãe, a induz a colocar a palma de sua mão direita sobre a esquerda do filho. Uma luz violácea envolve mãe e filho, sendo assim realizada uma doação de energia a percorrer todo o organismo do rapaz. O marido, sem nada perceber, a observa enternecido, julgando ser apenas um ato de amor materno, a acalentar o filho. Pouco depois a entidade se retira. Admirado, Arnaldo, que a tudo observava atentamente, lança um olhar inquiridor ao irmão José, esperando uma explicação. O que está acontecendo é semelhante a uma transfusão de sangue. Esclareça-se realmente a mãe está energizando o filho, através de seu amor. Como ela possui algum conhecimento espiritual, doou-se como canal para que ele fosse beneficiado. Luciano, sentindo-se confortado, adormece tranquilamente. Em silêncio, a mãe se levanta e, apagando a luz do quarto, sai abraçada com o marido. Irmão José eleva seu pensamento à espiritualidade de luz, pedindo proteção para o rapaz. Uma luz azulada surge, formando um círculo ao seu redor. Seu corpo espiritual repousa acoplado ao corpo físico e uma profunda paz se faz presente. O guia e Arnaldo voltam para o local de onde saíram. Li Sheng estava proferindo a prece final, transmitindo-a também para os encarnados, através da mediunidade intuitiva do dirigente da Casa do Amor Universal. Assim, simultaneamente, os trabalhos foram sendo encerrados e o piso no plano espiritual perdendo sua transparência, toldando a visão dos desencarnados ao plano físico. Mantras de encerramento são cantados enquanto Li Sheng e os irmãos orientais retornam ao plano mental superior. Os tocheiros se apagam e as luzes vão esmaecendo enquanto o grupo dos desencarnados se retira silenciosamente, acompanhado por Arnaldo e o irmão Clemente. Ainda emocionado com o que assistirá junto ao jovem próximo ao desencarne, Arnaldo agradece a Clemente pela oportunidade de mais um aprendizado. Eu gostaria de poder acompanhar o Luciano até o momento da sua passagem. É possível? O instrutor olha profundamente para ele, pura curiosidade, irmão. Um tanto indeciso este responde, em parte, sim. Mas uma curiosidade produtiva, pois creio que muito irei aprender com o desencarne de um espírito evoluído. Além do mais, gostaria também de poder ser útil de alguma forma. Bem, sendo assim, vou perguntar ao irmão José se você pode segui-lo nesse processo. Caso ele permita, concordarei com este seu desejo. E assim aconteceu. Arnaldo passou a visitar o lar de Luciano seguidamente e, com o correr dos dias, o estado do rapaz foi se agravando. Era uma manhã de domingo. Uma ensolarada manhã de primavera. Luciano, recostado em uma espreguiçadeira, na varanda, apreciava o contínuo vai e vem do voo de um colibri absorver o néctar das flores que coloriam o pequeno jardim de sua casa. O livro abandonado sobre o colo, demonstrava o desinteresse que sentia. Tudo lhe cansava. Leitura, televisão, vídeo, até mesmo a música deixava-o apático. Sentia seu organismo enfraquecendo rapidamente. Dentro em breve estarei voando livre, como um pássaro, por dimensões ainda desconhecidas. Quem estará me esperando? Assim ele divagava, sem sofrer, muito pelo contrário,
consciente de que seu tempo na Terra estava terminando. O pai, sentado ao seu lado, lia o jornal aparentemente atento, em uma tentativa de disfarçar a preocupação que sentia em relação ao filho. Ambos aguardavam pelo almoço que a mãe estava preparando. O tilintar estridente do telefone, na sala de estar, interrompe a tranquilidade dominical. O pai, contrariado, levanta-se ligeiro para atender ao chamado. Contudo, após alguns minutos ele retorna com um largo sorriso de felicidade. Recebera uma notícia que há tanto tempo desejava e da qual quase já não tinha esperança. Meu filho, Deus atendeu às preces de sua mãe. Surgiu um doador e ainda há tempo de você se recuperar, comunica eufórico. Pai, eu não quero esse transplante. Já lhe disse inúmeras vezes que eu não desejo continuar vivendo em decorrência da morte de alguém sádio. Mas agora é diferente, meu filho. Um jovem traficante de drogas foi baleado enquanto fugia da polícia. Não é o coração de nenhum jovem sadio, de vida útil. O filho olha incrédulo para o pai. Um traficante, pai. Um bandido que favoreceu a desgraça de tantas pessoas. Como eu posso pensar em continuar vivendo com um coração carregado de tal energia negativa, pulsando em meu peito? Mas, desconcertado, o pai pensa em retrucar, porém é interrompido pelo filho. Além do mais, o que é uma vida inútil? Todos os seres são centelhas divinas. Um bandido é um espírito que se desviou do caminho do bem, porém, continua sendo uma criatura de Deus, uma centelha divina, mesmo com a voz se tornando um tanto ofegante. Luciano continua expressando sua crença acerca da vida eterna, e Jesus não disse que nenhuma ovelha do rebanho de seu pai ficaria perdida para todo sempre. Quem sabe se esse traficante, ao continuar vivo, não se arrependeria de seus atos e se recuperaria ainda nesta mesma vivência, após uma pequena pausa para recuperar as forças que começavam a lhe escapar. Ele olha com carinho para o pai que permanecia calado, e volta a emitir seus conceitos. E quem somos nós, meu pai, para rotularmos uns aos outros como inúteis ou úteis? Somente o pai tem esse poder, porém, já ofegante. Ele estende os braços para abraçar o pai que não conseguia conter as lágrimas. Me desculpa. Eu sinto muito não participar de seu desejo. Entendo a sua intenção. Agradeço o seu amor. Mas não posso ir contra aquilo em que acredito. Desculpa-me, pai, se minha convicção lhe faz sofrer, meu filho. Eu amo tanto, tanto. O seu desprendimento quanto a vida me confunde. No entanto, quero respeitar sua vontade. Não tenho o direito de contrariar sua decisão. Mas a vida não terá mais alegria, para mim e sua mãe, depois que você partir. Neste momento, esta entra no quarto carregando uma bandeja. Olha, filho, o que fiz para você. O risoto de cogumelo fresco de que tanto gosta, mãe. Você é demais. Arnaldo se afasta impressionado com a visão de Luciano a respeito da vida eterna. Ainda não havia presenciado a passagem de espírito tão evoluído e aguardava com ansiedade tal momento. Estava recebendo realmente um importante aprendizado. Irmão Clemente, em nenhum momento durante minha vida terrena conheci uma pessoa com tanta resignação ao sofrimento e fé tão sólida em relação à vida pós-morte. Ele comenta dias depois com seu instrutor, e estou ansioso para presenciar o desencarne desse espírito esclarecido. Vejo que você está aprendendo bastante em companhia do irmão José. Isso me deixa satisfeito. Entretanto, aprenda também a não se deixar levar pela ansiedade. É uma energia negativa, irmão. Devemos ter serenidade diante de qualquer situação, seja ela boa ou ruim, triste ou alegre. Quando Arnaldo ia responder, um chamado do irmão José interrompe o diálogo, fazendo com que ele se retire apressadamente. Era chegado o momento do desencarne de Luciano. A noite se aproximava e as primeiras estrelas iam surgindo no céu sem nuvens. Abatido,
Extremamente debilitado, o rapaz encontrava-se acamado. Quase não saia mais da cama, tal a sua prostração. Ao seu lado, a mãe tentava alimentá-lo, porém ele não mais sentia desejo por alimento algum. Aflita, ela procurava esconder a dor que partia seu coração. Mãe, não sofra assim, sua voz saía entrecortada pelo esforço que fazia. Quantas vezes? Já lhe disse que continuarei vivo, aguardando por vocês dois, em um plano de vida muito melhor que este aqui da terra. Acredite nisso. E apontando para o céu ele fala sorrindo: veja, mãe, quantas moradas devem existir neste cosmos infinito. A casa de nosso pai. Que noite linda, não é, filho? Fala o pai entrando no quarto. Maravilhosa, ele responde, pedindo para que o pai se sente junto à sua cama. Ao mesmo tempo, uma forte pressão no peito faz com que Luciano pressinta que sua hora está chegando. Como é bom ter vocês dois ao meu lado. Semelhante ao momento em que vim ao mundo. Vocês proporcionaram a minha vida terrena e me doaram amor. Eu agradeço muito por isso, filho. Meu filho amado, murmura a mãe comprimindo sua mão no ombro deste, em um gesto de amor, como se tentasse impedir sua partida. Meus pais queridos, sinto que vou deixá-los, mas meu amor viverá com vocês para sempre. Não fiquem tristes. Continuarei vivendo. Virei vê-los sempre que puder. Acreditem. Os pais, em meio a um grande sofrimento, não conseguiam dizer nada, apenas olhavam para o filho com os olhos toldados de lágrimas. Por favor, não chorem. Sorriem. E com uma expressão de felicidade, ele relata o que está acontecendo. Ouço uma música maravilhosa. Sinto meu corpo espiritual se desprendendo. Estou levitando. Uma luz tão brilhante. Um túnel está se abrindo. Estou sendo atraído para ele. Vejo um jardim maravilhoso. Muita luz, e com a voz enfraquecendo rapidamente, ainda consegue exclamar: é o vô Francisco. Está vindo me buscar. Felicidade indescritível. Entidades iluminadas. Paz. Muita paz. Sua voz vai sumindo. O sorriso de felicidade esmaecendo em um semblante sereno cristaliza-se em seu rosto. Luciano partira. Arnaldo, maravilhando, acompanhou com o olhar a subida do rapaz, envolto em luz, ao encontro do avô e das demais entidades que o guardavam, até que todos sumiram imersos na luminosidade etérea. Luciano fora atraído ao patamar mais evoluído do plano astral. No plano físico, os pais debruçados sobre o corpo do filho soluçavam inconsoláveis. Entidades surgiram ao redor deles, transmitindo paz, irradiando luz para acalmá-los. Recuperando-se primeiro que o marido, a mãe fala abraçada a este: querido, o nosso amado se foi para um lugar muito melhor. O que ele nos descreveu enquanto partia, foi para nos dar a certeza da continuidade da vida. Agora eu creio nisso. Tens razão, querida. Ele partiu feliz. Terminou seu sofrimento. Veja a expressão feliz e tranquila de seu rosto. Devemos ser fortes e continuar a nossa caminhada, da melhor maneira que pudermos. Sim. É esse o desejo do nosso filho. Irmão José aproxima-se de Arnaldo, explicando como se processa o trabalho de assistência aos encanados. Os irmãos aqui presentes continuarão ao lado do casal até o término do sepultamento, estendendo-se esta assistência, se necessário, durante o primeiro mês, transmitindo energia necessária à compreensão da separação. E quanto a mim, como posso ajudá-los? Esta não é sua tarefa, irmão. Você tem outro trabalho a realizar. Já pode retornar ao seu plano. A missão foi cumprida sob a luz de Jesus. Agradecendo pela oportunidade de ensinamento tão sublime, Arnaldo se despede, partindo ao encontro do seu instrutor.
Irmão Clemente. Estou pronto para o próximo serviço. O que devo fazer agora? Seu aprendizado no hospital terminou e eu vou encaminhá-lo ao seu novo instrutor. Você irá servir no atendimento ao grande número de espíritos que estão desencarnando em meio a catástrofes. Em meio a catástrofes? Estão acontecendo tantas assim? Ele pergunta surpreso. Sim, irmão. A separação do joio do trigo, conforme Jesus profetizou, já está em curso há mais de uma década do tempo da Terra. Contudo, ainda não é chegada a hora da purificação total. Mais de uma década. Então, quantos anos terrenos se passaram durante a minha etapa no hospital? Você se deu conta desta passagem do tempo, quando enxergou Mariana na sessão espiritualista? Não se lembra? Admirado, Arnaldo concorda com seu instrutor, é verdade. Já havia me esquecido de que Mariana está na idade madura. Já é avó. E, se me recordo bem, ela estava pedindo proteção para os filhos, com medo de que algo perigoso acontecesse com sua família. E sentindo-se novamente ligado ao amor da sua vida, ele exclama: como eu pude me esquecer disso? Ainda mais que ela se referiu a mim e ao amor que nos une. É natural que isso aconteça. Você tem estado absorvido com suas tarefas. E a prioridade, aqui na espiritualidade, nesta etapa de resgate através de aprendizado, é o serviço a realizar. Angustiado, Arnaldo questiona receoso, se estão acontecendo calamidades. Se Mariana desencarnar em meio a uma catástrofe, eu não a encontrarei mais? Fique tranquilo, irmão. As almas irmãs não se perdem pela eternidade. Por mais longa que seja a separação, seus caminhos ainda se unirão novamente. Contudo, tomado de aflição, sentindo-se inseguro, Arnaldo teme que tal não aconteça, e permanece pensativo por alguns minutos. Subitamente uma ideia surge em sua mente e, esperançoso, sugere ao irmão Clemente: eu não poderia completar meu resgate reencarnando novamente junto a ela. O instrutor, sorrindo compreensivamente, responde em seguida: eu já sabia de sua pretensão, não é de todo impossível, entretanto será muito difícil tal reencontro na Terra. O mais sábio será aguardar uma oportunidade quando ela retornar aqui, no plano astral. Mas, irmão Clemente, Mariana é muito mais evoluída que eu. Difícil será nos encontrarmos aqui. Sentindo a aflição de seu pupilo, irmão Clemente, promete ajudá-lo. Vou me informar junto aos mestres encarregados da reencarnação. No momento oportuno voltaremos a falar sobre isso. Todavia se faz necessário que você assuma o serviço para o qual está sendo solicitado. Vou levá-lo agora ao seu novo instrutor. Angustiado, Arnaldo acompanha rememorando, arrependido, os seus erros. Teria sido tudo tão diferente se eu não houvesse errado tanto. Sinto tanto remorso. Irmão Clemente, captando sua angústia, o repreende: o remorso não leva a nada, irmão. O que importa ao nosso Pai é o desejo sincero e a determinação de não mais errar. Domine a sua ansiedade, dedique-se ao novo serviço e aguarde o que for permitido a você, recebendo com igual gratidão a aceitação ou não ao seu ensejo. Nem sempre o que desejamos é o melhor para nós mesmos. Às vezes uma outra solução, mais apropriada ao que desejamos, surge mais tarde. Arnaldo, resignado, agradece o conselho compreendendo que, afinal, tudo fazia parte de sua evolução. O local de recepção a recém-desencarnados não diferia muito de um hospital. Porém a rotatividade era bem grande. O movimento era constante e Arnaldo se assusta um pouco com a tarefa que o aguarda. Não tenha receio, irmão, fala tranquilo, irmão Clemente. Você está preparado para este trabalho. Ademais, o seu instrutor já está a par dos limites de sua capacidade e do que você necessita desenvolver e aprender. Como ele pode saber tudo de mim? Ele pergunta surpreso. Clemente sorri da ingenuidade de seu pupilo. Ainda não percebeu que a vida no astral,
Além de quase tudo ser revelado, ela se assemelha em sua estrutura existente no plano material. Eu discordo disso. A desorganização terrena é enorme e predomina o egoísmo, a falta de honestidade, a rivalidade, a violência e tudo mais que não acontece aqui, sim. Na Terra é exatamente como você diz. Mas eu me referi à organização e não à sua execução. No plano material, a lei do livre-arbítrio tem sua função ampla. O ser humano pode fazer o que bem entender para ser avaliado no seu grau de evolução. Já aqui, no plano astral, o espírito ocupa o lugar de sua vibração. Sendo assim, não existem diferenças marcantes entre os habitantes das cidades astralinas. E cada um, como você mesmo sabe, conscientizando-se de seus erros, aprende a corrigi-los. Aí está a diferença, mas a estrutura de organização é a mesma. O que difere, na Terra, é a maneira como os seres humanos a seguem, preservando-a ou destruindo-a. Entendeu agora? Sim, faz sentido. Mas não entendo ainda como o meu novo instrutor sabe tudo a meu respeito, se não existe nenhuma ficha de conduta, como se usa na Terra. Ora, Arnaldo, o sistema de referências aqui é através da ficha kármica e somente os instrutores e o guia, de cada espírito, têm acesso a esta. Assim conversando, eles chegam ao interior do prédio, onde vários instrutores se acham reunidos, preparando seus pupilos para uma enorme leva de espíritos que vai desencarnar em virtude de um maremoto. Clemente dirige-se a um deles, irmão Fernando, eis aqui o seu novo colaborador. Quando este se volta para dar as boas-vindas, Arnaldo sofre um impacto. Você? E nada mais consegue falar de tão admirado por tal encontro. Sim. Arnaldo. Este responde com um sorriso fraterno. Eu já o esperava. Sinto-me feliz em tê-lo como meu assistente. Muito trabalho nos espera. Recuperando-se da surpresa, Arnaldo responde afavelmente. Certamente será de muita valia receber suas instruções. E um tanto reticente, receoso de estar sendo inoportuno, ele fala o que está sentindo, ainda mais de um irmão a quem muito devo, dívidas para comigo. Surpreende-se Fernando. Sim. Por ter feito Mariana feliz, compensando muito que eu a fiz sofrer. E por ter dado a ela os filhos que eu neguei. Pois fique sabendo, irmão, que Mariana era uma irmã que eu venho acompanhando em várias vivências. Quando o compromisso que vocês haviam pré-determinado foi rompido, eu assumi o seu lugar para que ela pudesse dar continuidade ao resgate junto aos espíritos comprometidos. Arnaldo sente-se encabulado sem saber o que dizer. Fernando, sentindo seu estado de ânimo, fala fraternalmente como instrutor. Irmão, não se sinta envergonhado nem culpado. Errar faz parte da nossa condição ainda de espíritos primários e temos todo o tempo de eternidade para crescermos em sabedoria. O importante é nos aprimorarmos para retornarmos ao plano divino, de onde saímos. Irmão Fernando. Fernando apenas, este o interrompe. Não. É assim que eu desejo e devo tratá-lo, pois sou seu pupilo, igual a todos os outros. Eu sei que a hierarquia é importante entre os servidores, para que possamos aprender a disciplinar os nossos instintos ainda não totalmente dominados. O instrutor o olha com admiração. Vejo que muito já aprendeu, irmão. Você está certo. A disciplina nos ajuda a manter a meta evolutiva. Bem, diz o irmão Clemente que até então nada comentara, apenas observara. Minha missão está cumprida. Vou me despedir, pois tenho que retornar ao meu plano de serviço. Neste momento Fernando é chamado com urgência ao encontro dos demais instrutores. Clemente ia saindo quando Arnaldo o chama. Espere um momento, irmão. Além de lhe agradecer tudo o que fez por mim, preciso dirimir uma dúvida que só posso perguntar a você mesmo. Sorrindo, Clemente se antecipa. Eu sei o que você deseja saber. Como o irmão Fernando, tendo desencarnado há pouco tempo, já é um instrutor. Não é isso? Encabulado,
Arnaldo admite sua curiosidade. Não deu para você perceber o grau de evolução que ele tem. Sim, ele concorda, mas... Quando Mariana estava rezando, ela se referiu a uma informação recebida de que ele estava em recuperação. Se ele é um espírito evoluído, por que ficou em recuperação após o desencarne? Você está fazendo uma comparação com o desencarne de Luciano. Estou certo? Sim. Isso mesmo. A diferença está no grau de evolução dos dois irmãos em questão. O nível evolutivo do Luciano era bem mais elevado, tanto que ele foi atraído diretamente ao plano superior. Quanto ao irmão Fernando, por motivos kármicos ainda não totalmente dissolvidos, a sua vibração, apesar de nível elevado, é um pouco mais baixo ao do superior. Sendo assim, foi necessária uma recuperação no hospital, após a sua doença fatal, para se harmonizar a nova vida. Satisfeito com a explicação, Arnaldo se despede agradecendo novamente ao irmão que, na verdade, foi mais que um instrutor para ele. Foi um amigo compreensivo acerca de seus erros e defeitos. Em seguida vai ao encontro do irmão Fernando que já estava orientando os demais servidores para o atendimento, que tão logo iniciaria. No plano físico, o maremoto acabara de chegar à costa atlântica. Ondas imensas, com quase 10 metros, varriam impiedosamente a orla marítima. O desespero imperava entre os habitantes da região. Na medida em que estes iam sendo tragados pela violência das águas, seus espíritos subiam, em sua grande maioria, atordoados ou mesmo apavorados. Os mais evoluídos eram atraídos conscientes, sem traumas, ao seu plano vibratório, onde entidades e parentes os aguardavam. Os que foram apanhados de surpresa por nada terem acreditado, eram conduzidos pelos servidores, conscientes ou adormecidos, à enfermaria de triagem. Os mais atrasados espiritualmente, com sérios comprometimentos, eram envolvidos conscientes, pelas entidades do baixo umbral, que rapidamente surgiam ao seu redor. Desesperados, se debatiam e gritavam, tentando inutilmente se livrar das garras dos seguidores do mal, porém eram sugados ao plano vibratório mais denso. Um espetáculo dantesco. Toda essa movimentação, com centenas de almas regressando ao plano astral em um mesmo momento, transcorreu sem tumulto, em perfeita organização. Os servidores escalados apenas para a recepção aos recém-desencarnados foram dispensados, retornando a seu plano. Os que estavam designados a acompanhar os espíritos necessitados de permanência na enfermaria de triagem, foram organizados em turnos, dando início às suas tarefas. Entre estes se encontrava Arnaldo, muitíssimo impressionado com tudo o que acabara de assistir. A partir daí, na medida em que os espíritos iam despertando, começavam a ser tratados pelos servidores sob a orientação dos instrutores, que por sua vez, obedeciam às determinações dos espíritos de luz quanto ao plano vibratório que aqueles deveriam ser encaminhados para observação. Mais tarde, durante o seu turno de descanso, já hospedado na pensão que abrigava o grupo de servidores, Arnaldo pede explicação ao seu instrutor sobre determinado atendimento, que no seu entender, achara estranho. Porque um empresário, bem-sucedido no seu trabalho profissional e que, além de ter sido um chefe de família exemplar, manteve às suas expensas um asilo para idosos e uma creche para crianças durante toda a sua vivência terrena, foi encaminhado para o mesmo plano em que eu permaneci logo após o meu desencarne, o umbral primário. Ele não foi um bom homem, um benemérito. O fato de ele ter sido um homem que constituiu uma família voltada para o bem e que auxiliou a muitas pessoas, favorecendo empregos bem remunerados na sua indústria, não anula o crime que ele cometeu prejudicando a um número bem maior de pessoas, com o intuito de fazer fortuna e se manter em elevada posição social. Mas que crime tão grave foi esse? Ele foi fabricante de bebidas alcoólicas. Uma atividade legal, na absurda compreensão dos habitantes da Terra. Quantos seres se viciaram na bebida fabricada por ele,
e em decorrência desse vício cometeram sérios erros ou mesmo crimes, estragando suas vidas. A bebida alcoólica é tão prejudicial ao espírito quanto as drogas, pois ela exerce o mesmo efeito deletério para o ser humano de pouca têmpera. Arnaldo olha surpreso para o irmão Fernando. Sinceramente, eu nunca havia pensado nisso, e veja bem, irmão. Se este fabricante não exercesse a benemerência, se não houvesse tido uma vida familiar correta, se tivesse vivido apenas apegado aos prazeres que a fortuna favorece, ele teria sido sugado ao baixo umbral, pois o seu crime não teria atenuante. Seria do mesmo nível de um fabricante e fornecedor de drogas que, pela ilegitimidade de seu negócio, trilha o caminho dos assassinatos e da tortura humana. Mas, como a espiritualidade de luz permite que sejam feitas propagandas através dos meios de comunicação, de uma maneira insistente e atraente, a incentivarem o consumo da bebida alcoólica, desde o início da fase humana adolescente, irmão, reafirma o irmão Fernando, tenha em mente que nada é coibido ao ser humano, conforme já lhe disse, durante o seu aprendizado no plano material. Exatamente para que o espírito demonstre suas verdadeiras inclinações. Para que ele escolha, através de seu livre-arbítrio, o caminho que deseja seguir. Quanto às consequências de sua escolha, ele terá que aprender a corrigi-las, sofrendo seus efeitos, durante a jornada evolutiva. Portanto, nada pode ser coibido ou realizado para o ser humano, sem que ele assim o deseje. Então todas as pessoas ligadas ao consumo de bebidas, sejam elas fabricantes, comerciantes, anunciantes ou viciados, incorrem em grave delito. É isso? Exatamente. Todo aquele que tende a destruir ou comprometer a obra divina, está no caminho errado, perante o Criador. Todavia o amor que ele tem por suas criaturas é imensurável. O Pai favorece a sua recuperação. Mesmo aqueles irmãos, que de tão afundados na negatividade têm seus corpos danificados pela maldade extrema, terão todo o tempo disponível para se reabilitarem, retornando por meio da jornada evolutiva, ao caminho da luz, como espíritos conscientes de sua perfeição. Arnaldo faz uma pausa analisando o que seu instrutor acabara de ensiná-lo, e com interesse redobrado, volta a inquirir, mas os planos evolutivos necessários à separação do joio e do trigo se restringem apenas ao planeta Terra? Ou se expandem ao nosso sistema solar? Vão mais além, irmão. O cosmo é todo habitado por diferentes civilizações, de variadas formas evolutivas. Existem inúmeros sistemas solares rodeados também de planetas. O que, aliás, já está sendo estudado e descoberto pelos cientistas da Terra. Entretanto, a inteligência humana, limitada pelo grau primário de evolução espiritual, não pode alcançar ainda os conhecimentos cósmicos em sua totalidade. Longa é a nossa jornada evolutiva, irmão, até alcançarmos plena consciência da obra divina. E como se processa a separação que eu assisti hoje? É restrita ao plano astral, por enquanto sim. Porém, quando se aproximar a purificação global, então todos os espíritos ainda localizados no plano astral, serão encaminhados da seguinte maneira: os magos trevosos do baixo umbral, que estão com seus corpos astralinos quase em decomposição por sua negatividade, não terão mais possibilidade de reencarnação probatória aqui na Terra. Eles serão encaminhados para um planeta em formação para reiniciarem a sua evolução como espíritos. Assim como também aqueles que os acompanham em sua vibração negativa. Então são todos os espíritos do baixo umbral, nem todos. Os que se encontrarem arrependidos sinceramente de seus crimes hediondos, desejando escapar do jugo dos magos e almejando alcançar um aprimoramento, serão encaminhados para um novo planeta do nosso sistema solar, em fase de habitação primária. Serão encarregados, por sua capacidade criadora, de ajudarem na estruturação de uma nova humanidade. Irmão, interrompe Arnaldo lembrando-se repentinamente de uma palestra espiritualista que assistira quando ainda jovem na Terra,
e que muito impressionara naquela época, se bem me recordo. Um palestrante espírita, que mais parecia um profeta preconizando acontecimentos futuros, afirmou com muita convicção, que a partir do ano 2000, cientistas iriam detectar um planeta novo se aproximando do nosso sistema solar. Assim como, também, seria descoberta a existência de um planeta similar à Terra, em um outro sistema solar. Então ele estava certo. Estava mesmo prevendo o futuro, sim, irmão. Pois este planeta similar à Terra, irá receber os espíritos que ainda são afins com a vida atual terrena, dando continuidade a esta roda reencarnatória aqui existente. E quanto aos que desejarem evoluir, dependendo do grau evolutivo de cada um, uns serão encaminhados para o plano mental e outros reencarnarão na Terra já purificada, dando início a uma humanidade mais sutil, mais evoluída. E o que vem a ser esta purificação? Por meio de ebulição da própria crosta terrestre serão retirados os elementos deletérios da poluição provocada pelo atraso espiritual do ser humano e ela voltará a ser um planeta limpo, de pura beleza. Pois a Terra, assim como todo planeta ou astro, é um ser também em evolução. Em virtude disso, ela tornar-se-á mais sutil, ascendendo a um nível mais evoluído em uma outra dimensão, no mesmo sistema planetário da nossa estrela-Sol. E sua humanidade também será igualmente sutilizada, com maior interação aos irmãos cósmicos de outros níveis planetários. Foi isso que Jesus quis nos alertar durante o Sermão da Montanha, quando afirmou que os mansos de coração herdariam a terra. Arnaldo, olhando vagamente para seu instrutor, fala como se fosse para si mesmo: ó Jesus! E eu, para onde será que irei ao finalizar esta seleção cósmica? Isto dependerá de você mesmo, irmão, afirma Fernando, e dando por encerrada a conversa, aconselha: aproveite para descansar, porque dentro em breve outra calamidade poderá surgir. Agradecido, Arnaldo aceita o conselho e após se acomodar no quarto destinado a ele, deitar-se na cama envolto pelo desejo de rever Mariana. Será que eu ainda voltarei a encontrá-la? Mais uma leva de espíritos desencarnados, dessa vez, em meio a um grande terremoto, ocupou a mente de Arnaldo, fixando seu pensamento na tarefa necessária. Porém, tão logo terminar o serviço que cabia a ele, inesperadamente, recebe a visita do irmão Clemente. Sua satisfação é enorme ao rever o instrutor amigo. Pois eu vim, esclarece o irmão, para trazer uma boa notícia para você. Animado, Arnaldo pressupõe esperançoso: é sobre o pedido que lhe fiz. Sim, irmão. Seu desejo de reencarnar novamente foi aceito pelo mestre. Então, quando eu vou me preparar? Agora mesmo. Fala vibrando de alegria. Obrigado, irmão. Muito, muito obrigado. Calma, Arnaldo. Deixe eu lhe dizer o que consegui. Não será nada fácil você se reencontrar com Mariana, nas condições em que poderá reencarnar. Mas eu quero tentar assim mesmo, irmão. Eu tenho um pressentimento de que voltarei a encontrá-la. Não importam as condições difíceis que terei de enfrentar. Pois se os nossos caminhos tiverem que se unir, tudo concorrerá para que aconteça o que eu desejo. Porém, se eu estiver enganado quanto à minha premonição, ficarei grato da mesma maneira, a você e ao mestre, pela oportunidade que estão me proporcionando. E terei que me conformar com a vontade do Pai. Irmão, sinto-me feliz ao ver o quanto está evoluindo, comenta Clemente com admiração. Sendo assim, vou falar com o irmão Fernando para liberá-lo de suas tarefas. Pois você terá que me acompanhar em seguida, uma vez que temos pouco tempo para prepará-lo para o encarne. Somente quando Arnaldo já se encontrava no plano reencarnatório, é que ficou sabendo o que lhe esperava na próxima vivência terrena. Quem serão meus pais? Trata-se de um casal de pouquíssimos recursos financeiros. O marido não tem emprego fixo, devido às inúmeras dificuldades existentes na vida terrena atual. Porém ambos são unidos por um amor sincero.
Ela é um espírito que, tendo evoluído durante sua permanência no astral, resgatando grande parte de seu erro, se dispôs a desencarnar jovem, com sofrimento físico, como resgate kármico para ela e para o marido, que sofrerá a dor da perda de um ente amado, por falta de assistência. E eu posso saber o motivo de karma tão pesado, penaliza-se Arnaldo. Sim. Em uma vida passada eles eram casados também, porém ao contrário da atual, tinham uma vida abastada, que deveria favorecer um compromisso kármico de uma obra assistencial aos irmãos com deficiência física. Assim se comprometeram também, antes do encarne, a receberem como filhos dois espíritos comprometidos em karma semelhante, que iriam ajudá-los nessa missão. Contudo, iludidos pelos prazeres mundanos que a fortuna lhes proporcionava, deixaram-se levar por outro caminho, esquecidos de seus compromissos. E querendo prolongar mais o ritmo social de prazeres e das muitas viagens que faziam, cometeram 2 abortos, impedindo assim o nascimento dos espíritos que iriam compartilhar da mesma missão. Então eu nascerei órfão. É isso? Exatamente. Além de órfão, muito pobre, vivendo em um meio a escassas oportunidades de uma vida saudável. Você será um recém-nascido e Mariana, como você sabe, é uma mulher de meia idade. Além do que, o tempo será pouco para o encontro que deseja, pois ela vive em uma região propensa a calamidades. Mas, pelo menos nascerei próximo a ela. Não tenho permissão para lhe dar mais detalhes. Só posso adiantar que ambos estarão em uma mesma cidade grande. E é exatamente isso que dificultará o encontro. E com um olhar penetrante Clemente pergunta: quer se arriscar assim mesmo? Mas Arnaldo responde convicto: como já lhe disse, irmão. Se estiver em nossos caminhos o reencontro, tudo acontecerá positivamente. Eu aceito de bom grado tal risco, e se de todo for inútil essa reencarnação para alcançar meu objetivo, pelo menos terei resgatado mais um pouco os meus erros. E assim, sob firme decisão, Arnaldo foi encaminhado para o nível reencarnatório a fim de ser preparado para uma nova existência no plano físico, material. A vida na Terra estava cada vez mais difícil para a humanidade. Além dos desastres ecológicos e das calamidades que eclodiam em todo o planeta, em consequência do aquecimento global e do degelo das geleiras polares, as doenças fatais proliferavam e as crianças eram as mais atingidas por estas. O trabalho ao qual Mariana se dedicava era de puro amor. Como assistente voluntária, ela passava todas as tardes em um hospital público, lotado além de sua capacidade, distraindo as crianças vitimadas por doenças incuráveis. Contava histórias, inventava jogos possíveis de serem realizados nos leitos e fazia com que as crianças acompanhassem encantos folclóricos. Porém sentia uma saudade enorme dos filhos e dos netos que se achavam distantes. Contudo, sabia que sua presença era mais importante na atenção que dispensava aos pequenos doentes, do que na vida agradável junto aos seus entes queridos. A saudade que por vezes a sufocava, era compensada pelos sorrisos e pelos beijos carinhosos que as crianças lhe dedicavam. As notícias veiculadas pelos meios de comunicação relatavam somente atos de terrorismo, violência, atrocidade, desastres calamitosos, assaltos, corrupção nos meios governamentais, enfim, dificilmente era transmitida alguma ocorrência boa. Mariana considerava, então, que o caos planetário que começava a se alastrar pelo planeta, prenunciava o declínio de uma civilização dominada pelo egoísmo, sentimento tão deletério, que impedia a paz e o amor entre os povos, promovendo guerras fratricidas, miséria, dor e destruição do meio ambiente. Maravilhosa natureza, dádiva divina, concedida à humanidade para ajudá-la na sua evolução. Todavia, mesmo em meio a tal panorama pessimista, ela acreditava com fé inabalável que uma nova humanidade surgiria com o nascimento de espíritos mais inteligentes e evoluídos espiritualmente. No seu entender,
Estes poderiam ajudar a elevar a Terra a um patamar superior na escala evolutiva. Mas, mesmo com toda essa convulsão acontecendo no mundo, eu acho que nem tudo está perdido. Ainda existem muitas pessoas que se dedicam a melhorar a vida ao seu redor, expandindo suas consciências cósmicas, auxiliando o próximo necessitado. Apenas não são veiculadas as notícias sobre essas obras sociais, com a frequência e a notoriedade que elas merecem, para que sirvam de exemplo ao grande público. Assim ela pensava em uma noite em que se encontrava em sono. Se cada um fizer a parte que lhe toca na jornada evolutiva, talvez ainda haja salvação para esta humanidade. Tentando adormecer, Mariana resolve ir para a varanda apreciar a noite. As luzes da cidade amortecendo o brilho das estrelas, mais o barulho dos carros que ainda circulavam, com algumas freadas violentas, e as sirenes cortando a tranquilidade noturna, não favoreciam a uma concentração cósmica, e isto a deixou nostálgica. Como eram maravilhosas as noites da minha infância! A lua derramava generosamente o seu luar prateado por sobre a cidade ainda pouco povoada. E, quando ela se fazia ausente, o manto estrelado refugia ao infinito. Quanta beleza foi sendo esmaecida pelo progresso devastador! Porém, sem perceber, a nostalgia foi dando passagem a um estranho pressentimento que se apossou de seu coração. Passou a sentir que alguma coisa importante estava para acontecer. Mas era um pressentimento absurdo, que se dividia em um misto de angústia e felicidade ao mesmo tempo. Acho que é a saudade que está me angustiando e, ao mesmo tempo, a felicidade por ter falado, hoje, com meus filhos e netos pelo telefone. Como foi bom ouvir as vozes queridas. Graças a Deus, estão todos bem, não há o que temer, e rememorando as notícias que trocaram, veio o desejo intenso de estar com todos eles. Acho que devo mesmo visitá-los. Vou começar pela Serra Mineira e depois irei para o Nordeste e os Estados Unidos. 15 dias em cada lugar. É isso mesmo. Afinal eu posso tirar 1 ou 2 meses de férias do hospital. Não é justo ficar tanto tempo sem ver a minha família querida. Pela manhã vou comprar as passagens. Não aguento mais de saudade. Repentinamente o telefone toca, retirando-a de seu devaneio. Assustada ela se apressa a atender ao chamado. Era o hospital que solicitava sua presença. O que aconteceu? Desculpe por acordá-la no meio da noite, Dona Mariana, fala a enfermeira de plantão, mas a Carminha piorou muito e está chamando continuamente pela senhora. O Dr. Carmelo acha que ela talvez não resista até o início da manhã. Ela foi removida para um quarto ao lado da enfermaria infantil, para que as outras crianças não acompanhem o seu desenlace. Ela está sozinha, preocupa-se Mariana, mais ou menos, porque só eu estou de plantão. Tentamos avisar a mãe dela, porém o celular não responde. Assim vamos ter que aguardar até amanhã no horário de seu trabalho, coitadinha. Vou para aí em seguida, Florinda. E obrigada por me chamar. A dedicação que Mariana dispensava às crianças era tão grande que, na verdade, ela não se limitava somente ao seu horário da tarde. Quando algum de seus pequenos doentes necessitava de uma atenção extraordinária, ela o atendia prontamente, em qualquer hora do dia ou da noite. A grande favela cobria quase totalmente o morro, deixando-o desnudo do maciço arvoredo, que há poucas décadas passadas, o vestia de um verde exuberante. Uma pequena casa de madeira, mais parecendo um barraco, encontrava-se bem no alto, espremida entre o excesso de moradias de diversos tamanhos, separadas por ruelas calçadas de pedra bruta, onde corria o esgoto a céu aberto. Era neste local, em um total desconforto, que habitava o jovem casal, Rosalva e Wanderley. A gravidez da jovem já se encontrava em sua fase final. Seu corpo doía pelo esforço do trabalho caseiro, isento das facilidades dos eletrodomésticos modernos. Lavava roupa em um tanque improvisado e, por vezes,
Faltava água, sendo necessário buscá-la na cisterna, bem abaixo do local onde se encontrava. O cansaço que começara a sentir pelo 6º mês da gravidez, agora se fazia quase extenuante. Para ser atendida no posto de saúde, era preciso enfrentar uma longa fila e os remédios prescritos pelo médico nem sempre podiam ser adquiridos gratuitamente. Quanto à alimentação recomendada, rica em ferro e proteínas, como consegui-la? O marido trabalhava fazendo biscates e nem sempre tinha serviço. A noite já ia alta quando Rosalva acordou com uma forte dor perpassando por seu ventre. Assustada, acordou o marido. Delay. Acho que tenho de ir para o hospital. O quê? Este pergunta, custando a despertar completamente. Acho que estou entrando em trabalho de parto, responde esta amedrontada. Mas, Rosa, você tem certeza? Não falta um mês ainda. Uma dor lancinante faz a jovem gemer alto. Preocupado, o marido senta-se na cama. Tá tão forte assim? Aconteceu alguma coisa com você? Aconteceu sim. Foi hoje pela tarde. Escorreguei na porta e bati com a barriga no chão. E sentindo forte dor novamente, falo assustada. Acho que o nosso menino quer nascer. O marido, apavorado, pula da cama começando a se vestir apressadamente, enquanto fala aflito. E por que não me contou assim que eu cheguei do serviço? Gemendo ela responde segurando a barriga, porque eu achei que não tinha importância. Que era apenas um tombo. Mas eu teria levado você para o hospital na hora em que cheguei, e se não fosse nada, ter que enfrentar aquela fila horrível. Pra nada. E apanhando uma sacola, coloca algumas fraldas e uma roupinha, tudo comprado com sacrifício. Tentando não gemer, ela fica esperando pelo marido, encostada na porta da casa. Tô pronto, Rosa. Vamos de uma vez. E apanhando a carteira que estava sobre a cômoda, ele comenta aliviado. Ainda bem que recebi uns trocados hoje. Se não, como poderia pagar uma táxi? Vamos. Eu te ajudo a descer a ladeira. Segura no meu braço e apoia em mim. Felizmente, pelo adiantado da hora, a emergência do hospital estava pouco movimentada. Mas mesmo assim Rosalva não pode ser atendida imediatamente pelo médico. O Dr. Carlos era o único que estava de plantão e se achava ocupado atendendo um senhor que fora atropelado. Como se tratava de parto, uma enfermeira levou-o para a sala apropriada ao mesmo, recomendando que ela não ficasse nervosa. Primeiro parto é assim mesmo. Eu não sou parteira, mas já ajudei muita mãe a parir. Não tenha medo. Dói muito, mas se você ajudar, dói menos. Mesmo procurando se acalmar, tentando ser forte, as dores se intensificavam de tal maneira que ela não continha o grito. A enfermeira, achando que ela exagerava, pedia não fizesse tanto escândalo. Wanderley tivera que ficar aguardando no saguão. Porém, muito aflito, escutava ao longe a esposa gritando de dor. O tempo passava e ele não recebia nenhuma notícia. 1, 2 horas e nada. Não se contendo, ele tenta entrar na sala, mas é barrado pela enfermeira. Aguarde no seu lugar, porque não pode entrar aqui. Mas eu quero ver a Rosa. Como ela tá? Tá gemendo tanto. Parto é assim mesmo. Dói muito. Ela está bem. Às vezes uma criança demora mais de 10 horas para nascer. Wanderley insiste novamente querendo ver a esposa, porém a enfermeira, irredutível, não permite a sua entrada na sala de parto. Terrivelmente angustiado, com um mau pressentimento, ele se afasta, retornando a saguão. Mesmo sem ter o costume de rezar, ele faz um apelo: ó meu Deus! Proteja minha Rosa. Faz o meu filho nascer logo. Uma outra enfermeira, a mando do médico, dirige-se para a sala. Nossa, vai falando alto enquanto se aproxima. Quanto barulho, menina. Até parece que tá sendo torturada e não parindo. E dirigindo-se à colega, dá o recado: o doutor me mandou dar uma olhada nela. Ele tá muito cansado.
Disse que quando a cabeça da criança apontar é para chamar ele. Está furioso porque o ginecologista não apareceu hoje. Ele disse que não gosta de fazer parto. A essa altura, Rosalva começa a gemer mais baixo, como se estivesse perdendo as forças. A enfermeira pergunta se a colega havia medido a pressão da parturiente. Como esta nada fizera, exclama indignada, mas como não? Me dá o aparelho ligeiro porque a moça tá parecendo que vai desmaiar. Realmente a pressão estava perigosamente baixa. Apreensiva, ela ordena a Rosário, vá correndo chamar o Dr. Carlos. Tem alguma coisa errada, a moça não está nada bem. No plano astral, Arnaldo já está preparado para dar entrada no plano físico, material. Completamente desligado de sua memória cósmica, a mente toldada pela energia do esquecimento, ele é conduzido pelo irmão Clemente, para junto da mãe que está prestes a dar à luz a um menino. A situação está confusa. Rosalva está sendo levada às pressas para a sala de cirurgia. Preciso fazer com urgência uma cesariana para tentar salvar a mãe e a criança, e andando ligeiro ao lado da maca, onde a jovem estava sendo transportada, o médico reclama com a enfermeira, por que não me chamou antes? Não percebeu que havia algo errado no parto. Rosária, terrivelmente amedrontada, só consegue dizer muito pouco em sua defesa. Eu não sou parteira, doutor. Para mim era coisa de parto demorado. O médico reage irritado. Mais tarde falaremos sobre isso. Não tenho tempo a perder. O quadro está muito complicado. Apesar de se esforçar ao máximo, usando de todos os seus conhecimentos, Carlos não consegue salvar a vida de Rosalva. Era chegada a sua hora. Seu espírito desprendendo-se do corpo físico inanimado paira no ar, observando com aflição a luta médica para salvar a criança. Neste momento o espírito de Arnaldo encarna no pequenino corpo, dando-lhe a vida, deixando-o Rosalva aliviada, feliz por ter cumprido seu karma. Uma entidade, com a aura iluminada, se aproxima dela. Reconhecendo sua mãe, a jovem aconchega-se a ela, tomada de felicidade. Mãe. Mãe querida. Quanta saudade. Eu vim buscá-la, minha filha. Estou feliz por você ter sido um canal de amor, a proporcionar a vida física para um espírito necessitado de encarnar. Sua missão está cumprida. Mãe. Eu não posso ir agora. Preciso ajudar o Derlei a superar a dor da separação. Ele deve estar desesperado. Ajuda-me também, mãe, a energizá-lo. Só depois poderei me afastar dele. Assim, ambas se retiram indo ao encontro de Wanderlei. Em uma outra ala do hospital, sozinha no pequeno quarto ao lado da enfermaria infantil, Carminha sorri feliz ao ver Mariana entrando. Tia. Você veio me ver. Que bom. Acariciando o rostinho da menina, esta fala amorosamente. Pensou que eu não vinha. Pois fique sabendo que eu virei sempre correndo quando você me chamar. Tia. Eu tô com muito medo. Está sentindo muita dor, minha querida? Não. Agora não. Estava doendo muito, mas a tia Florinda me deu uma injeção e passou logo. Então do que você tem medo, meu amor? Uma garotinha sempre tão valente, que nem parece ter só 9 anos. Está com medo de quê? A menina olha assustada para ela, fazendo um pedido. Será que eu posso ficar no seu colo? O soro injetado no esquálido bracinho e os cabos do monitor acoplados em seu peito, não permitiam que Mariana tomasse em seus braços. Mas, se ajeitando na beirada da cama, bem junto à menina, coloque a cabecinha desta aconchegada em seu seio. Sentindo-se protegida, Carminha fala baixinho que está deixando-a medrosa. Tia. Eu ouvi o doutor Ricardo falando pra tia Florinda, que eu vou morrer. Mas você disse que ninguém morre. Tô com muito medo, tia. Não precisa ter medo de nada, meu amor. É verdade que ninguém morre. Como eu já falei antes, a gente somente muda de corpo, mas continua com vida, com um outro corpo sadio,
sem dor, sem doença. Igual à lagarta que abandona o corpo e vira borboleta, voando feliz. E eu vou voar para onde? Pro céu. Sim, meu amor. Para um